Tudo bem? Tranquilo, então. Tá certo? Alguma dificuldade? Tá todo mundo me escutando? Tudo tranquilo? Bom, gente, assim, acho que já dá para me apresentar, né? O meu nome é Maria Amélia Medeiros Mano. Eu sou médica de família do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Trabalhei em duas situações de tragédia, uma delas em Alagoas e outra delas em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Duas realidades bem diferentes, né? E vou focar na perspectiva dos profissionais da atenção primária à saúde, que eu acho que daqui a pouco é o que nos interessa mais nesse momento. Então, só para começar, então, deixa eu só. Bom, aqui é uma cena de Branquinha em Alagoas, para vocês terem uma ideia do que é uma situação de tragédia. Isso se depara, essa foto é minha, né? Quando a gente chega numa comunidade com essa situação. A princípio, o que a gente quer dizer é o seguinte: primeira coisa, a gente vai fazer uma definição do que seja tragédia. No segundo momento, a classificação das tragédias, os ciclos e as fases em que elas se constituem, e em cada fase delas, em que a gente entra, no que o profissional da atenção primária à saúde pode contribuir, pode ajudar, pode estar fazendo diferença, tanto antes da tragédia, quanto durante a tragédia e depois da tragédia, que eu acho que é o mais importante. Enfim, tragédias conforme a Política Nacional de Defesa Civil, e aí fala em desastre, porque tragédia sempre entra a questão dos seres humanos, né, da influência desses desastres em mortes, em desabrigados, enfim, é uma situação que resulta de eventos adversos. E sempre existe um ecossistema vulnerável, ou seja, sempre situações de vulnerabilidade. Não é só uma situação de chuva, uma situação de fogo ou uma situação de deslizamento, mas tem sempre uma situação de vulnerabilidade nesse contexto. Nesse sentido, aqui no Brasil, a gente tem o maior número de desastres e de tragédias são, respectivamente, Santa Catarina, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o Rio Grande do Sul, depois o Rio de Janeiro e, por último, Piauí. E as mais frequentes são causadas pelas inundações. E aí a gente tem aqui as inundações e os escorregamentos, né, que representam mais de 50% das tragédias no Brasil. Esse é um dado de 1900-2006. Enfim, nessas situações das enchentes, que são as tragédias mais frequentes no Brasil, elas têm consequências diferenciadas de um município ou de um bairro para outro. No que diz respeito a tudo, a danos humanos, a danos ambientais, a danos materiais, apesar de se ter às vezes a mesma quantidade de chuva, enfim, as mesmas situações pluviométricas. E no mundo acontece a mesma coisa. Né? No Haiti se teve um terremoto de pontuação 7 com mais de 300 mil mortos. E no Japão, com 8,9, 11 mil pessoas. Ou seja, olha a diferença de 300 mil mortos para 11 mil pessoas. Existem diferentes impactos numa mesma característica. Né? Então, um terremoto de 6,5 pode causar 5 óbitos na Califórnia, 20 mil no Cairo e 40 mil na Armênia. Ou seja, a vulnerabilidade dos territórios influencia muito mais na magnitude. E mais de 90% das mortes por desastre em todo o mundo ocorrem nos países mais pobres. O que quer dizer que a intensidade das tragédias depende muito mais do grau de vulnerabilidade do território e das comunidades do que da magnitude do evento adverso. Mais importante do que velocidade de vento, mais importante do que quantidade de chuvas, mais importante do que a escala Richter é a organização do território, as condições de vida da comunidade atingida, enfim, a vulnerabilidade do território. E aí que entra o profissional da atenção primária à saúde, porque em relação à vulnerabilidade do território é onde a gente pode estar atuando mais. Né, sempre com ajuda. Aqui a gente tem ameaças no estado, né, cenas de situações de vulnerabilidade, promessas contra as tormentas, reforço na previsão, enfim, situações em que a gente vê vulnerabilidade do território e o poder, né, a questão da política pública interferindo nisso. Guerras de competitividade, a questão dos territórios sendo ocupados, né, de forma aleatória. E aí, em relação à classificação das tragédias, a primeira coisa é a classificação quanto à origem das tragédias. Elas podem ser naturais, e esses naturais
Entendam bem como interrogados, né? Porque a gente nunca tem um desastre somente natural, a gente tem a vulnerabilidade do território, que depende de condições humanas também, de condições políticas, né? De condições de Estado. Então, a gente tem queda de meteorito, vendavais, eu sempre estou grifando ali, gente, as questões que são mais importantes aqui no Brasil, tá? Terremotos, pragas animais, vegetais, temos tragédias humanas, né? As mais importantes são as tecnológicas, como acidente de carro, o manuseio de produtos químicos, temos as tragédias humanas sociais, que a gente às vezes se esquece delas, porque elas meio que passam todos os dias na nossa frente, então desemprego, violência, tráfico de drogas, prostituição são tragédias, né? Tragédias biológicas, como a malária, como a dengue, tragédias mistas, né, que somam condições como efeito estufa, redução de camada de ozônio, desertificação, que causa mais fome, mais miséria. Dentro da evolução das tragédias agora, a gente pode ter tragédias súbitas ou de evolução aguda, né, que são tragédias aquelas que acontecem. As tragédias crônicas, de uma forma geral, elas estão um pouco banalizadas até pela mídia, pelo cotidiano. Agora, as tragédias súbitas, elas sempre causam uma comoção, né, uma comoção geral. As tragédias súbitas ou de evolução aguda estão os vendavais, os deslizamentos, e aqui a gente vai ter os incêndios, as explosões de edifícios, né, as quedas de edifícios, os deslizamentos, os acidentes ferroviários, os grandes acidentes automobilísticos, os grandes acidentes de avião. Todas essas são tragédias súbitas de evolução aguda, né? As tragédias graduais ou de evolução crônica são as que a gente, de alguma forma, se habitua a conhecer. As secas, as estiagens, as enchentes cíclicas de grandes bacias, a perda de solo, as guerras, a fome, a desnutrição, são tragédias naturais crônicas, né? Que também nós, infelizmente, presenciamos. Ainda quanto à evolução, a gente tem as tragédias por somação de efeitos parciais, né? Os desastres rodoviários, os acidentes no transporte de cargas perigosas, a pandemia de SIDA, todas elas são tragédias que se somam, né? Somam a fome, se somam a violência, né? Todas elas são tragédias que não se pode dizer que tem uma origem só e não evolui de uma forma só. Nos ciclos das tragédias, a gente tem, né, situações de antes, durante e depois e diferentes atuações nesse período. Antes, a gente tem análise de risco, obras, políticas públicas. Durante, a gente tem aquela situação de socorro e assistência, limpeza. E depois, a gente tem a necessidade de reconstrução do bem-estar das pessoas, né? Então, a gente vai tentar focar agora nesses ciclos, nessas fases das tragédias, em que momento que eles em que momento que a gente pode atuar e que a gente pode estar mais competente para dar conta das muitas demandas que acontecem. Bom, antes, sempre o preparo. Essa aqui é uma reportagem especial do terremoto no Japão, né? De que forma eles se prepararam, ou eles se preparam, algumas comunidades se preparam, especialmente em territórios de risco, de que forma as pessoas se preparam para evitar algumas tragédias. Isso quando se conhecem os riscos, né? Acho que isso é essencial, né? Em boa parte das tragédias, os riscos são desconhecidos. E, de fato, esse é o maior risco, o desconhecimento. Então, a avaliação do risco prévia e um plano de ação intersetorial, ou seja, vários setores têm que se envolver, envolvendo infraestrutura, preservação do meio ambiente, atenção à saúde e, principalmente, educação. O desconhecimento que a gente tinha até então das questões de segurança em relação às boates, assim, só para falar desse exemplo que aconteceu aqui, que fez 4 meses ontem em Santa Maria, foi certamente que era um dos maiores riscos que a gente teve, né? Se as pessoas tivessem noção desse risco, dessa situação de risco, possivelmente, né, a gente não teria essa situação. A gente tem uma situação muito mais atuante em termos de comunidade de saúde pública, que é a prevenção. Então, certamente que depois dessa tragédia, algumas medidas de prevenção de incêndios em lugares públicos estão sendo feitas agora, tomando isso como um exemplo. Nesse sentido também da prevenção, é importante olhar dos agentes comunitários de saúde, porque eles é que podem mapear as microáreas de risco, eles podem avaliar a vulnerabilidade do território e da comunidade. É importante também que se tenha articulação com a rede,
né? E com os recursos comunitários que existem, é muito importante aí a importância do assistente social, né? As organizações sociais, os espaços de controle social, principalmente nessa fase de prevenção. Enfim, todos os profissionais da APS, de forma geral, são essenciais na construção desse plano de prevenção, exatamente porque só eles estão mais familiarizados com o território e com a população adscrita. São eles que conhecem as pessoas, o território, a comunidade, e eles é que podem implantar uma cultura de prevenção ao desastre, que é desenvolver a noção de risco e a noção de segurança, e disso toda a comunidade pode participar. Um exemplo disso, de 2006, que é um exemplo bem característico, 20 jovens que participaram de um curso nos finais de semana numa escola municipal para identificar pontos de risco, colaborar nas ações de prevenção de desastres nos morros em Olinda, em Pernambuco, que era uma região onde se tinha deslizamentos frequentes, né? Então, esses 20 jovens, depois do término do curso, eles atuaram no primeiro núcleo comunitário de defesa civil de Olinda, que funciona até na própria escola, né? Prevenindo as situações, né, com teatro, com a história ocupacional das pessoas, né, com a preservação do meio ambiente, evitando o deslizamento de barreiras e alagamentos, né, formas de preservar o meio ambiente para que se evite esses deslizamentos e na existência, né, de áreas de risco, tentar alertar as pessoas, né, e as autoridades também na necessidade de remoções, de realocações, enfim, de melhores condições de vida para as pessoas. Durante a tragédia, né, um documento importante que se tem hoje é a Carta de Nova Friburgo, que é de 25 de janeiro de 2011. Né, eu atuei nessa tragédia também, e esse é um documento que se fez, né, muito especialmente no primeiro momento da catástrofe, né, com presença de situações em serviços de urgência, emergência, profissionais com perfis específicos, como socorristas. Enfim, essa Carta de Nova Friburgo é extremamente importante. Porém, ela não ressalta a questão da prevenção e também a continuidade das ações, né? E especialmente a mobilização da comunidade, a mobilização dos profissionais de saúde. Então, é uma carta muito específica para a implantação do que a gente começou a chamar, do que se começou a chamar Força Nacional do SUS, que é uma força de profissionais de saúde treinados, né? E que em momentos de tragédias essas pessoas são acionadas dos seus serviços para atuarem nas tragédias. No entanto, é preciso lembrar que existe um momento antes, né, e que todos nós temos que estar preparados, né, e o momento depois. E creio que a Carta de Nova Friburgo não consegue contemplar todas essas características tão importantes, né, e foca muito na questão do durante, né. Então, é uma carta importante, é um marco, mas a gente precisa, nós da APS, precisamos nos focar no antes e no depois também. Bom, no durante, a gente tem a necessidade de parcerias, né? Existem duas possibilidades de trabalhos, principalmente os profissionais de saúde da rede local e os profissionais de saúde que vêm em missão, ou seja, que são contactados via exército, via outros profissionais de saúde de instituições, né, que têm hábito com missões, e são duas situações diferentes, né? Os profissionais de saúde da rede local têm um papel extremamente importante, principal, que é o conhecimento do contexto cultural do local em que foi atingido e também o vínculo com essa comunidade. De maneira nenhuma esses profissionais pode-se dispensar esses profissionais, que foi o que aconteceu em algumas situações de tragédia. Os profissionais são dispensados porque não existe posto de saúde, por exemplo. Isso não justifica, né? Porque esses profissionais, ao contrário, eles precisam ser contactados, eles precisam fazer o apoio desses profissionais que vêm em missão. Os profissionais que vêm em missão, aí sim, devem estabelecer contato com todos os profissionais do município, unirem forças e compartilharem tarefas, né? A união as parcerias que é a questão principal, né, durante a tragédia. Nas parcerias, nos planos de gestão, tu tem que ter um plano de ação local. Tem que existir um plano de ação local pactuado com todas as pessoas. As pessoas precisam se reunir, estabelecer normas técnicas, ou até burlar algumas normas que estão instituídas para que a situação tenha um certo sucesso, criar fluxos e ver quais são os serviços de referência naquela situação. Sempre que possível, se construir esse plano com os profissionais de saúde que estão atuando e com a comunidade, inclusive com os voluntários, porque muitas vezes os voluntários vêm, eles não sabem para que ou como eles podem atuar,
acabam sofrendo, acabam se vitimizando ou acabam atrapalhando a missão. Então, isso não é intencional, mas é preciso que exista uma gestão, né? Mesmo que se pareça caótico, é preciso que exista uma gestão. E depois desse plano instituído, que é bom que seja, que todos possam participar, que as pessoas não fiquem reféns, né, de um plano que vem de cima para baixo, deve-se manter crítica para identificar possíveis ações oportunistas, políticas ou de não culpabilização dos verdadeiros culpados e se ter flexibilidade também para avaliar as ações que estão sendo pouco efetivas, com necessidade de mudar. Em algumas situações de tragédia, as ações precisam ser mudadas constantemente, porque vão aparecendo fatos novos, situações que não são avaliadas. Esse é um exemplo, mano. Uma igreja em Branquinha, onde as pessoas estavam numa fila para receber donativos e também para receber colchões. Acho que dá para ver ali uma pessoa com um colchão. E apesar de ser uma coisa maravilhosa se fazer doações, algumas situações dessas de doação de colchões foram absolutamente precárias, porque não se teve organização, se criou tumulto, algumas pessoas tinham 2, 3 colchões, enfim, não tinha muito mais questão midiática, né, das pessoas que doaram serem filmadas do que propriamente uma situação que pudesse ajudar de fato as pessoas, né? E eram voluntários e obviamente que estavam com uma boa intenção. Bom, ainda focando nas parcerias, essas ações precisam ter uma coordenação e uma coordenação que tenha legitimidade, inclusive para algumas atitudes até drásticas, né? Se precisar, por exemplo, intervenção federal numa determinada situação. Essa coordenação tem que estar apoiada, tem que ter legitimidade, tem que ter respaldo político e institucional. Ela deve ser mediadora entre as diversas instituições envolvidas, com capacidade de identificar situações de perigo. Perigo para a sua equipe, né, que não pode deixar de ser informada de informações, das situações de possível risco. Então, as informações precisam ser repassadas. Como as situações são muito dinâmicas, se muda o tempo todo, então a informação precisa ser rica, precisa ser implementada. Buenas, na situação da assistência, né, saindo da gestão e passando para a ação mesmo, assistência, é preciso que se tenha um registro diário de todas as ações e de todas as intercorrências. Isso é extremamente importante. É importante como um histórico daquela situação de tragédia, é importante como uma possibilidade de prevenção futura, um após, e é importante também para se estabelecer políticas públicas de prevenção, de culpabilização das pessoas, enfim. Né? Esse registro também ele deve se expandir para as consultas ambulatoriais, redobrando a vigilância de doenças, especialmente em grupos mais vulneráveis e especialmente em áreas de difícil acesso. Então, o registro ele é extremamente importante. Ele é o histórico daquela situação. É a partir dele que outras tragédias poderão se configurar, poderão se fazer outros planos a partir desses registros. Na assistência ainda, é importante que se aproprie dos sistemas de informação e dos dados, né, a questão da informação. É importante que se tenham reuniões periódicas para a troca dessas informações, para a divulgação dos dados, para a atualização do plano e para a mudança do plano no caso de mudança de cenário. Se aparecer uma epidemia, uma endemia, uma situação de caos social, é preciso que as pessoas consigam se reunir e mudar, né, o plano de ação perante uma nova realidade. Bom, ainda na assistência, os conselhos são extremamente importantes. O conselho tutelar, o conselho do idoso, o centro de assistência social, enfim, todos os conselhos, eles devem ser acionados porque existem grandes possibilidades de se ferir os direitos nessas situações de tragédia. Bom, ainda nas assistências, na situação de assistência, a gente tem situações específicas, né? Assistência aos agudos, às situações agudas, assistência a situações crônicas e especialmente a questão da saúde mental. E aí, bom, na situação das situações agudas, além da própria tragédia em si, a gente tem as epidemias que aparecem decorrentes da própria tragédia. E aqui a gente tem o Jornal de Alagoas da época, a dengue crescendo 325%, ou seja, tem uma situação aqui, né, que foi decorrente da tragédia. Na questão da saúde mental, aqui, essa senhora que a gente chegou a atender no hospital de campanha, lá em Alagoas, que ela ia para o local onde tinha sido a casa dela e ficava lá parada, né, aguardando, sem acreditar que aquilo estava acontecendo com a vida dela. Ela ficava lá o tempo todo. Então,
são traumas, né, estresse pós-traumático, precisam realmente de profissionais da saúde mental para dar conta dessa problemática. Então, isso é bem importante. Na assistência, é importante avaliar os abrigos, a vigilância, os recursos humanos, reassentamentos, educação e saúde, principalmente resiliência dessas comunidades. Esqueci de uma coisa importante em relação aos agudos e os crônicos que eu não cheguei a falar. Nas situações agudas, a gente tem especialmente as epidemias que aparecem em função também da aglomeração, como por exemplo as gastroenterites. Né? É muito importante se avaliar isso em uma situação em que as pessoas se juntam todas numa casa ou se juntam todos num abrigo, seja ele temporário, seja ele seja ele organizado pela missão, seja não. E nas situações crônicas, isso sim é bem importante a nossa atuação também, né? Porque as pessoas perdem suas receitas, perdem os seus remédios, os postos de saúde perdem os seus prontuários, então existe a necessidade de se retomar, né? Isso fica uma coisa muito para depois, né? Isso é feito durante, é muito difícil se identificar o que é durante e o que é depois da tragédia. Mas essa recuperação desses dados, dessas receitas, desses diagnósticos, ela é feita durante e é feita depois da tragédia. É preciso que essas pessoas, os diabéticos, os hipertensos, as mulheres em idade fértil, elas continuem tendo os mesmos cuidados que tinham antes. E muitas vezes, nesse momento, isso se perde. Né? Isso se perde pela ausência das receitas, isso se perde pela ausência dos prontuários, das próprias medicações, enfim. Né? Agora, voltando, a gente vai ver a questão dos abrigos, que são necessariamente provisórios, né? Nenhum abrigo se deseja que seja permanente. Ele se constitui como um espaço de acolhimento a curto e médio prazo, nunca longo, quando há vítimas desabrigadas. Nessa situação, eles podem ser organizados ou improvisados. Eles são organizados normalmente pela situação de missão, geralmente pelo Exército, e alguns são improvisados. E nessa situação de improviso é que os maiores riscos acontecem também, inclusive de uma segunda tragédia, como incêndios, como violência, como abuso dos direitos, enfim. Aqui é um abrigo improvisado, que é uma unidade de saúde da família, que se transformou numa casa, num abrigo onde as pessoas estão sobrevivendo ali. Então, ele é um abrigo improvisado que, obviamente, ocupou ainda por cima um serviço de saúde. Né? Aqui a gente tem também, acho que um outro abrigo, dessa vez não é improvisado, que são barracas, né, que foram doações. Né? Essas barracas foram temporárias, depois elas passaram mais tempo do que deveriam, né? Depois foram vendidas, enfim, foi toda uma convulsão social em relação a isso, mas era um abrigo organizado. Né? Inclusive ali dá para ver, né, o posicionamento da caixa d'água, né, proteção para as crianças não brincarem, a única questão é a questão do lixo também. Mas esse é um abrigo mais organizado. Esse, apesar de tudo, é um abrigo organizado pelo Exército, num ginásio de esportes, né, em Alagoas. Aqui? Aqui? Deixa eu só repetir então, gente, assim, que houve uma falha aqui, então, só para falar aqui desses abrigos, assim, esses aqui são abrigos organizados, e obviamente que aqui está se vendo com uma situação melhor, e aqui, apesar de ser organizado, não é uma situação tão boa, assim, são abrigos que são separados, né, as famílias estão, cada uma delas está numa região dessas aqui, separada por panos, por colchas, é o que se podia fazer naquele momento. E pode-se ver que em Nova Friburgo, numa condição de vulnerabilidade bem, né, que não se tem uma condição de vulnerabilidade tão grande quanto em Alagoas, olha a situação de um abrigo, né, do refeitório de um abrigo de uma escola. Então, obviamente que mesmo vitimizadas, essas pessoas tinham uma condição de acolhida, de alimentação, de cuidado muito melhor do que em Alagoas. Né? E aqui, de novo, os abrigos que não são organizados, que as próprias pessoas, por não desejarem por algum motivo irem para os abrigos organizados, elas se organizam e fazem suas choupanas, fazem do seu jeito um local para se abrigarem, e obviamente que esse local também é um local de risco. Boa parte desses locais, eles são próximos às áreas que já foram inundadas, né, ou que já foram queimadas, então também se constituem num risco. Né?
Em relação aos abrigos provisórios, existe uma série de critérios para a instalação desses abrigos, né? Eu estou listando alguns aqui, e obviamente que alguns deles, ou boa parte deles, se tenta instituir, mas numa situação de tragédia, muitas vezes não se consegue. Que seja em zona de segurança, que tenha infraestrutura, condições de higiene, número adequado de banheiros, isso é essencial, né? Protegido de vetores biológicos, enfim, uma série de garantias descritas que nem sempre se consegue até mesmo nas próprias casas das pessoas envolvidas na tragédia, né, que já são vulneráveis. Né? Em relação aos abrigos provisórios, né, se prioriza manter os vínculos familiares, então se é uma sala de aula, que a família fique na sala de aula, se é um abrigo e que está num ginásio de esportes, que aquela família fique naquele local onde está reservado, né, para que as pessoas ficarem, como uma forma de minimizar perdas, de manter a rede de apoio das pessoas, de manter o cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas mais doentes. Então, se tenta, na medida do possível, manter as pessoas da mesma família no mesmo local. E nesses locais é extremamente importante a função de um agente psicossocial, com o papel de circular entre as pessoas, de fazer a escuta das famílias abrigadas. Ela pode ser uma voluntária, ela pode ser uma assistente social, ela pode ser uma pessoa, mas precisa ser uma pessoa treinada. Porque existem estratégias de mediação, né, que podem ser feitas, né, nessas situações que chegam né, a gerar conflitos sociais, ou conflitos entre famílias, enfim. Há estratégias importantes também nesses grupos, que são atividades recreativas, grupos de mulheres, grupos de homens, mobilização para reivindicações para os seus direitos e principalmente o gerenciamento do pânico e o gerenciamento de notícias que não são verdadeiras, de boatos, de situações em que as pessoas não sabem se são verdades ou se são falsas, né? Então, a possibilidade de novas chuvas, a não vinda de um determinado recurso, enfim, é importante que se gerenciem essas informações. Nesses abrigos é importante a necessidade de normas, e aí se vem, é bastante gente, não tem que se ter horário de silêncio, horário de refeição, um espaço para que as pessoas se reúnem, a proibição do uso de álcool e de animais, o que é extremamente difícil, mas é importante, e a garantia de segurança e a manutenção dos direitos, e se pode acionar, inclusive, o Exército para poder garantir a segurança nesses locais. Né? Nesses abrigos provisórios é importante que se tenha um espaço privado e também o resgate de alguns espaços coletivos, com inclusive a manutenção de algumas festas locais. No espaço em que eu estava, em Alagoas, era a final da Copa do Mundo, né? E aí eles conseguiram uma televisão e colocaram um abrigo e fizeram com que as pessoas assistissem o final da Copa do Mundo, né? Para que as pessoas continuassem sendo estimuladas a pelo menos manter algumas questões cotidianas que eles já mantinham antes, né? Então, se houver necessidade de ter estímulo à espiritualidade, à religiosidade, com missa, com algum tipo de festejo que seja importante para as pessoas, que se tente manter isso, né? Numa necessidade de humanizar o espaço, né? E de manter as pessoas dentro de um certo, não que fujam tanto do seu cotidiano de vida, né? Nesse sentido, né, você sabe que experiências na África, né, de crianças que desfrutam de espaço de recreação, de jogos, de alguma rotina, se sentem mais seguras do que as que não desfrutam desses espaços. Desculpa. Então, assim, sempre que tem um abrigo com um número significativo de jovens, de crianças, é preciso ter uma atenção especial e ações direcionadas, né, para promover a saúde mental, né, por uma necessidade de menos dano possível para essas crianças e para esses jovens. Enfim, na vigilância à saúde tem uma série de questões que são super importantes, que deveriam ser ditas e mais pormenorizadas, que em relação à distribuição e armazenamento de água, o fornecimento de alimentos, como é que funcionam as cozinhas, né, o destino do lixo, a quantidade, a qualidade da higiene dos banheiros, né, porque senão o profissional da atenção primária vai ficar tratando diarreia, gastroenterite, por uma eternidade, né, sem saber que a origem da situação toda está na pouca quantidade de banheiros por pessoas. É importante ver a presença de insetos e animais domésticos dentro do espaço. A farmácia é extremamente importante, né, o direcionamento de alguns medicamentos para essas situações. É muito comum em abrigos os voluntários levarem remédios
e os próprios voluntários entenderem que devem guardar esses remédios e administrar da forma que entendem. Isso é muito complicado. Numa situação de tragédia, às vezes as pessoas sentem dor ou sentem dificuldade de dormir, e a gente chegou a presenciar situações de dispensação de psicofármacos para que as pessoas conseguissem dormir. Então, é importante que se tenha um controle, né, de farmácia, de medicamentos, porque existem muitas doações, mas existe pouco controle, ou às vezes o controle é precário diante da situação geral. E aí, dentro dos recursos humanos, é importante que se tenha treinamento, capacitação, especialmente com metodologias participativas, para que todos possam ter a oportunidade de apresentar a sua visão sobre a situação, o que viu, o que entendeu, de que forma pode participar. Em relação ao depois, né, a gente tem as situações de reassentamentos e realocações, que deve ser realizada, especialmente nessas áreas de risco, né, e deve ser uma estratégia importante. Esse novo espaço, como todo novo espaço, apresenta também novas ameaças, e dessa vez essas ameaças são desconhecidas. E essas pessoas que já tinham um mecanismo de enfrentamento prévio para as ameaças que elas já conheciam, nesse novo lugar, até mesmo com a quebra das redes sociais, porque nas realocações é isso que se tem um pouco, a quebra das redes, das vizinhanças, elas têm menos mecanismos de enfrentamento. Tem que ter um acompanhamento do serviço social de uma forma geral para essas situações de reassentamentos. Essas realocações desintegram de alguma forma as comunidades, podem provocar desintegração familiar e a resistência a ser realocado, eu permaneço nessa área de risco, pode se constituir em uma afirmação da identidade. Não, eu continuo sendo parte dessa comunidade e eu quero ficar nesse lugar. Como também, obviamente, o medo de pertencer a uma outra comunidade, a outras situações de risco e não conseguir se adaptar. O que é visto muitas vezes como teimosia ou como as pessoas não entendem que é preciso mudar, é muito difícil mudar em algumas situações. E é necessário que a gente não se perca em juízos de valores ou mesmo em pressões institucionais, né, e possa ser parceiro e ouvinte dessas comunidades na condução desses processos de negociação, para que se tenha condições reais, verdadeiras de segurança, de habitação e que de fato possam transformar a vida dessas pessoas de forma positiva, né? Em relação a isso, acho que a gente tem que citar, né, o comunicado da Raquel Ronick, que está fazendo um estudo importante sobre os reassentamentos forçados nas comunidades carentes. Toda a literatura da Raquel Ronick, se for buscada, ela está disponível para download, ela é gratuita, né, e representam, sim, tragédias importantes que estão acontecendo em todas as sedes da Copa do Mundo de 2014. Acho que é importante a gente ter isso em mente também. E das questões mais importantes em relação às tragédias é a educação em saúde, né? Em relação a isso, eu destaco aqui esse folder que foi distribuído, né, na grande tragédia que aconteceu em Alagoas, onde se apresentava essa casa aqui como prevenção e várias, né, situações ali descritas para prevenção da leptospirose. Ora, boa parte das pessoas não conseguia ler ou não sabia ler. Essa casa, de fato, não representa a realidade de boa parte das pessoas que vivia lá. Então, esse material extremamente caro, né, e construído para aquela situação, da Secretaria Municipal de Curitiba, não servia, possivelmente, aliás, não servia de maneira alguma para aquela situação no interior de Alagoas. Então, ela não se prestava para essa, né, para essa situação. Em relação à resiliência das comunidades, eu acho que se a gente tem uma situação bem importante, precisamos confiar na capacidade que a comunidade tem de se auto-organizar, né, de se autogerir, de se solidarizar e de superar situações. Aqui é a situação de Nova Friburgo, em que as pessoas aqui estavam de forma praticamente voluntárias nas cozinhas, organizando a alimentação das pessoas que estavam abrigadas. E aqui do lado um berço de uma criança que nasceu no abrigo, né? Nasceu na condição de abrigada, ela foi para o abrigo depois. Então, o quanto que ela ganhou de presentes, o quanto que ela foi acolhida naquela situação. E que a comunidade tem muito a oferecer, tem muito a
a contribuir nessas ideias, né, de como superar e como ser solidário nessas situações. Importante aqui também em Nova Friburgo, o quanto a nossa sala de atendimento ela era preparada, as pessoas preparavam a sala para que a gente pudesse atender as pessoas. Então, quanto também as pessoas se preparavam para aquela situação, ou seja, não são só os profissionais de saúde que se preparam, eles se preparam junto com a comunidade, né? E se essa situação for compartilhada, ela é menos dolorida. Aqui também, mesmo em União dos Palmares, em Alagoas, onde a gente tem uma situação bem mais pobre, né? A gente vê aqui um paneleiro que as pessoas compraram né, novo para poder reconstruir o seu lar. E nos escombros das casas das pessoas, do que as pessoas acharam, o seu santo, a sua bolsa, o seu troféu, enfim, reconstituindo o seu espaço de casa naquele espaço provisório. E o quanto também isso significa resiliência, o quanto significa também a nossa possibilidade de estar fazendo essa escuta, né, de estar apoiando essas pessoas nessa necessidade. O quanto elas são fortes nisso, né? Essa árvore, de alguma forma, ela representa um pouco isso da resiliência das comunidades, né? Primeira coisa, não existe destino nessas situações, né? A gente fala que, eu trouxe essa frase aqui do Gilberto Gil, mas não é uma situação em que se fale de destino, né? Nas duas situações, tanto em Alagoas quanto no Rio de Janeiro, as duas comunidades falaram muito de destino e falaram das suas crenças em relação àquilo que estava acontecendo com elas. Mas a gente sabe bem que além, e sem tentar interferir na crença de ninguém, que existe o poder público, né? Que existe a intervenção do Estado nessas situações, inclusive na prevenção dessas situações. E que ele também, antes, durante e depois, ele precisa estar presente. Então a gente não pode deixar que essas situações sejam entregues unicamente ao destino. Embora a gente aceite, embora a gente escute as pessoas na crença delas, mas a gente tem que entender que também temos um papel como sociedade civil na prevenção dessas situações. E essa árvore, na verdade, ela tem uma história bem interessante, que as pessoas, no momento da tragédia, quando a água subiu, as pessoas subiram nessa árvore. Subiram nessa árvore, subiram numa caixa d'água e ficaram se comunicando a noite inteira. Então, as pessoas que estavam do alto dessa árvore mantinham as pessoas que estavam no alto da caixa d'água acordadas. Elas passaram a noite toda, essa era uma comunidade remanescente de quilombos, e tradicionalmente muito unidos, essas pessoas passaram a noite toda conversando para que elas pudessem se manterem acordadas para que a água não levasse, eles não morressem afogadas. Então, um exemplo muito dramático, assim, um limite de resiliência, né, de superação dessas comunidades, que a gente tem que ver também, se aproximar desses exemplos, copiar, entender como é que eles funcionam para fortalecer essas comunidades em outras situações que já aconteceram, né? Depois de 2010 já aconteceram outras enchentes, outras inundações nessas cidades mesmo, e mesmo em Nova Friburgo, há pouco tempo também já existiu uma outra inundação há pouco tempo, também além dessa de 2011. Eu acho que é uma prerrogativa nossa, uma obrigação nossa, poder estar documentando, mostrando, dizendo que não são situações únicas, que tem uma situação de Estado aí. Em relação a Santa Maria, mais do que nunca também, houve uma situação de Estado, não se pode atribuir ao destino, não se pode ter que se atribuir ao poder público, e é importante a nossa atuação nessas situações no amparo das famílias, no amparo das famílias, tanto as famílias que têm seus entes ainda, os
hospitalizados, o que aconteceu no Hospital Conceição, que a gente teve uma série de pessoas que foi fazer esse apoio, e no apoio das famílias que estão sofrendo com as perdas, que ainda sofrem e vão sofrer pelas perdas. Em relação ao antes, toda aquela questão de mobilização e de prevenção. Em relação ao depois, é isso que nós temos agora, é prevenir que outras situações aconteçam e dar todo o apoio possível às famílias. Agora, em relação ao durante a tragédia, que foi o incêndio em si, isso é uma situação que não pertence de alguma forma à atenção primária à saúde. Naquele momento, é a situação para especialistas, é a situação para o corpo de bombeiros, para socorristas. A nossa atuação ela é muito focal no antes e neste durante o sofrimento das pessoas e o depois, dando o apoio necessário, né, e o suporte para que as pessoas se mobilizem, né, e não deixem que o destino novamente faça, né, seja motivo, ou seja, o culpado, vamos dizer assim, dessas situações. Aqui existem alguns sites, né, que eu passei aqui sem querer, alguns sites importantes, né, que são bem relevantes nessa... São poucas coisas que existem sobre tragédias no Brasil, porque a gente não está preparado, nem está acostumado a lidar com tragédias. Então, a gente tem muitas coisas do Médicos Sem Fronteiras, né? Mas existe uma diferença muito grande, né, em relação à nossa atuação e a atuação das pessoas que vão especificamente para tragédias. A atuação do médico da atenção primária à saúde, dos profissionais de uma forma geral, dos assistentes sociais, dos nutricionistas, é a nossa vinculação com a comunidade. Então, a missão para nós não termina nunca. Enquanto para a Organização Médicos Sem Fronteiras e outras organizações humanitárias, no momento que se faz toda a avaliação e se diz, essa comunidade já pode seguir sozinha, o Estado é que tem que dar conta disso. No nosso caso, da APS, a missão, ela sempre continua, ela permanece enquanto permanecer a nossa vinculação. Então, na verdade, a nossa missão ela é constante, ela é todo dia, especialmente na situação de tragédias crônicas, né, em que a gente tem fome, que a gente tem miséria, a nossa atuação, a nossa missão não tem muito fim. Aqui também é a bibliografia, mas certamente os sites de busca são os mais importantes, né, especialmente no nosso contexto, na nossa realidade. E certamente que uma literatura, né, falta ainda, né, e a gente ainda tem muita deficiência, né, de situações de leitura, né, e mesmo de manuais da própria Defesa Civil que possam dar conta de algumas situações inusitadas. A gente ainda se depara, ainda hoje, com situações, bom, e o que a gente faz ainda? De quem até agora está se criando uma série de critérios sobre responsabilização, né, na situação de tragédias em órgãos públicos. De quem é a responsabilidade? Né? Isso recém está se fazendo agora. Então, acho que fica esse recado para a gente. Estou disponível para algumas perguntas, no que desejarem. Agradeço muito a oportunidade e a atenção de todos.